Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Fiquem confortáveis, pega uma cadeira. Opa, E aí, Daniel, tudo bem, cara? tudo bem, Beleza? tranquilo. Como é que estão as coisas aí? Conta Tudo novidades. calmo, Enquanto o pessoal entra aí, cara, conta novidades aí. tudo calmo, né? Quase Tudo nada calmo? acontecendo nesse país, Tudo calmo, você né? tá onde que você tá? Tá no Tudo Brasil, quase, não? quase nada acontecendo. Foi uma Ah, ironia sim. tá aqui no caso. Eu acho que você tem dificuldade de capturar ironias, entendeu? É, não, essa é uma falha que eu tenho. Quando a ironia é ruim, às vezes eu não pego mesmo. Não, essa é Ah, uma falha minha, eu entendi. deveria pegar. Mesmo quando ela é ruim, eu deveria En- pegar a ironia. Pegar Entendi. no ar, mas às vezes eu não pego. Dificuldades aí, né, cara? Dificuldade. É. Entendi, tá certo. Quer começar, cara? 39. Espera mais um pouquinho. Espera bater 45 e a gente começa. Então tá bom, então tá bom. Enquanto isso, conta aí sobre o seu dia, Daniel. O que que você fez hoje? Você esteve na Globo News hoje? Hoje não, cara. Eu estive ontem e estaria amanhã. Mas hoje, no Entendi. caso, eu não estive, não, tá aqui. Você não teve como comentar, então, sobre o Flanelinha lá de Suez, né? Não, cara, mas A falta de um. tenho certeza que agora a gente vai ter essa oportunidade. Cara, o mundo é um lugar muito maravilhoso. A pessoa fala assim: ah, porra, tem que ler ficção. Cara, ficção é pra você dar uma relaxada da realidade. Que não dá, cara. O cara encalhou no canal de Suez, cara. Como é que pode? Ah, 49. Vambora, essas. vambora. Vai, deixa eu colocar aqui, peraí. Gravando, quando quiser. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos aqui mais uma vez, eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos de economia e de política internacional da última semana. Tudo bem, Tanguy? Tranquilo? Tudo bem, Daniel, eu não quero papo, eu não quero conversa, eu quero saber por que que não tem um flanelinha no canal de Suez. Porque assim, funciona tudo quanto é lugar do mundo. Vem pra cá, senhor, vem, pode vir, passou, peraí, espera aí, segura o outro, não sei o quê. E aí me encalha um navio que tem o tamanho do Empire State Building, maior que a Torre Eiffel, encalha no canal de Suez. E assim, a partir de agora, a rota que tem, sabe quando o Waze fala, recalculando a rota, aí demora 3 horas a Cabo da Boa mais? Esperança. Cabo da Boa Cabo Esperança da Boa é a Esperança. indicação Tem do que, ex agora. tem que Tá dar a sa... volta no Isso. continente africano, que é um dos maiores continentes, só não é maior do que a Ásia. Então, assim, me explica aí, cara, o que aconteceu? Me conta. Tem que, parece que tinha um rapaz aí meio barbeiro, foi passando ali pelo canal de Suez, né? Saiu do Oriente Médio e ali em direção ao Mar Mediterrâneo, passando por dentro do Mar Vermelho, chegando ao canal de Suez. E o cara encalhou, cara. O cara foi tentar dar uma manobrada ali, tentou dar uma manobra. Quem nunca tá aqui passou Quem por essa nunca? situação? Você Sabe o tá que que isso tem manobrando cara, naquela Daniel? vaga, você tá Isso manobrando tem naquela cara, vaga. isso tem cara de celular. Aquela distraída que você dá no celular, aquele áudio que você vai responder, dá aquela olhadinha para baixo quando vê, já era. E aí para manobrar complica. E aí na hora no canal de Suez, parece que no deserto ali não tinha gente para ajudar. Puxa daí, vai para cá, não sei o quê. Mas sim, a explicação oficial foi que teve uma rajada de vento de 50 quilômetros por hora, mal contado, né? Porra, o negócio pesa, Daniel, 220 mil toneladas, um ventinho de 50 quilômetros por hora, tirou o rumo do negócio lá. E aí parou a estimativa, Daniel, que 10% do comércio marítimo mundial, 10% do comércio marítimo mundial estão paralisados porque tem um navio que está, não sei se já saiu nesse momento, mas ao longo do dia de hoje, né, estava lá atravessado no canal de Suez e aparentemente isso traz consequências também para o comércio de petróleo, né? Como é que é a história aí? Tem que só no dia de hoje o preço do petróleo no mercado internacional subiu 6%. Porque a gente está falando ali simplesmente da principal rota dos navios petroleiros, né? São os navios que saem ali do Golfo Pérsico, cruzam, passam ali pela parte inferior da Península Arábica e sobem pelo Mar Mediterrâneo em direção ao Canal de Suez Pelo Mar para Vermelho. Pelo Mar pelo Mar Vermelho, Vermelho, desculpa, isso. em direção ao Canal de Suez para atingir o Mar Mediterrâneo e assim o mercado europeu e até o mercado americano. Então, quando você tem a paralisação do comércio, do tráfego de navios pelo Canal de Suez, é natural que isso vai ter impacto sobre a distribuição de petróleo, vai gerar
uma escassez de oferta, pelo menos no curto prazo, e em função disso o preço do barril de petróleo sobe. Olha que loucura. Mas quem nunca, né? Você está tentando ali estacionar naquela vaga, a vaga apertadinha. Aí você vai, opa, não deu. Aí você sai de novo, aí você entra de novo. Acontece, Tanguy. Foi o que o rapaz tentou fazer ali no canal de Suez. Foi uma operação que acabou mal e agora sabe-se lá quando é que aquele navio vai ser retirado dali. Eu acho que tem que chamar Moisés, cara, que ele que era bom naquela área ali, poucos se saíram Rapaz, tão bem. Poucos se saíram tão bem. Moisés, na realidade, tira a água, vai atolar mais. É. É porque os Mas seus assim, de repente conhecimentos ele tem. bíblicos são precários. Eu sei São que eu tenho que precários. São trazer precários. isso, Não, mas mas de repente ele tinha recursos ali para lidar de alguma outra maneira. No momento que ele precisou, entendi. ele abriu, mas de repente ele pode dar outro jeito lá, não sei. Certo. Ok. É bom, é melhor Daniel, seguir. Vamos isso. adiante. Vamos em frente. Terceira onda na Europa. Eu não estou entendendo também esse negócio de terceira onda na Europa. O Brasil está numa terceira onda consolidada e você quer me trazer a terceira onda na Europa. Assim, isso é uma falta de nacionalismo horrorosa da sua parte. Tanguy, infelizmente existem aí dados bastante consistentes de que a Europa está atravessando uma terceira onda de contaminação pela Covid-19 e o reflexo disso acaba sendo o isolamento, medidas de isolamento, de restrição à circulação de pessoas. As três principais economias da União Europeia já estão com novas medidas de isolamento: a Alemanha, a França e a Itália. E claro que isso tem impacto sobre as perspectivas de crescimento da economia global. Afinal, restrições e isolamento em mercados tão importantes dentro da União Europeia acabam diminuindo expectativas de crescimento para esse ano de 2021. É importante lembrar que o ritmo de vacinação na Europa não é dos mais velozes e, consequentemente, a Covid-19 ainda é um problema bastante grave por lá. Beleza. Daniel, aproveitando que a gente está falando sobre Europa, a gente teve hoje, e eu achei curioso porque, assim, muito simbólico, né? Dois encontros importantes acontecerem exatamente na data de hoje. Porque mexe diretamente com a geopolítica do nosso tempo, né? Eu acho que exprime muito bem a geopolítica do nosso tempo. A gente teve, no mesmo dia, o primeiro encontro de chanceleres da OTAN, já na gestão do Joe Biden, né? Então, o Anthony Blinken, secretário de Estado, que é o chanceler, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, foi para Bruxelas e se encontrou com os líderes da OTAN. A gente repercutiu aqui no Petit Jornal diversas vezes ao longo dos últimos 4 anos, né? É curioso porque a gente pegou a gestão do Trump inteiro, já tendo o nosso podcast, com várias demonstrações do Trump de um certo desprezo pela OTAN, né, de pressionar os parceiros europeus da OTAN, de pedir mais recursos, de pedir mais atenção, está tudo nas costas dos Estados Unidos. Então, havia uma relação muito tensa entre os sócios europeus e os Estados Unidos dentro da OTAN, inclusive com alguns países demonstrando claramente, abertamente, descontentamento. É o caso da França, por exemplo, né? A França disse diversas vezes que, olha, tem que haver um respeito, por exemplo, a uma certa autonomia da União Europeia. A gente não é só a OTAN. A gente tem determinados arranjos locais aqui que os Estados Unidos não tem que se meter. Então, isso gerava sempre um desconforto. O Anthony Blinken ele foi para Bruxelas claramente com a intenção de tentar botar panos quentes. Vamos tentar dialogar, vamos voltar aqui a sentar numa mesa de negociações, vamos ver se a gente consegue bater um papo aqui, porque nós temos que pensar em bloco. Inclusive colocando em pauta alguns temas que geram desconforto, né? Por exemplo, a negociação no Afeganistão. A gente falou na semana passada aqui, né? Estão lá os Estados Unidos fazendo uma negociação no Afeganistão e os sócios europeus da OTAN estão dizendo, tá, beleza, mas a OTAN tem a ver com isso também, né? A OTAN estava lá na intervenção, a OTAN ela tem que participar disso diretamente. Como é que fica? Qual o papel do restante da OTAN em uma negociação como essa? E, aliás, um gesto muito curioso, que eu achei também simbólico, a Polônia, por exemplo, cedeu alguns milhares de doses de vacina da AstraZeneca, levou para o encontro da OTAN e começou a vacinar os funcionários da OTAN em Bruxelas, né? Então, você tem uma série de sinalizações, né, gestos de uma certa boa vontade na região. E, curiosamente, no mesmo dia, a gente teve um encontro entre os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da China, no mesmo dia, né? Então, o Sergei Lavrov, eu acho que ele é chanceler desde o tempo do Czar, Daniel. Eu não lembro de ter uma Rússia sem o Sergei Lavrov como chanceler. Ele está lá desde sempre, né? Não sei desde quando que ele está. Quem quiser dar uma pesquisada, ele está lá há muito tempo, né? Assim, é bastante próximo ao Putin. E o chanceler chinês, que é o Wang Yi.
E eles fizeram também conversas no sentido de uma união entre eles. A gente não tem que ter confrontação entre Rússia e China, a gente tem que se unir. Fizeram discussões, por exemplo, sobre o que significa democracia. Não existe uma democracia universal. Nós podemos redefinir o que é democracia. Então, claramente, um reagrupamento do lado ocidental, do lado da OTAN, tendo uma resposta também do lado de lá, quando a gente fala sobre essa aliança, que deve ser preocupante também para a OTAN, entre Rússia e China, dois membros permanentes do Conselho de Segurança, dois estados com bombas nucleares, dois países enormes, e dois países, portanto, são absolutamente definitivos, né, decisivos para a geopolítica contemporânea. Parece uma retomada do período da Guerra Fria, né? Se de um lado você tem a OTAN, a Rússia, do outro lado, tenta de alguma forma reconstruir algum tipo de Pacto de Varsóvia, né? Agora sem alguns países da antiga do antigo leste europeu, como a Polônia que você citou, que fazia parte do Pacto de Varsóvia e agora é membro da OTAN, mas a Rússia tenta ali se aproximar da China, quem sabe, para contrabalançar um pouco a OTAN, né, e o seu A, poderio militar e a sua união. a Rússia fez um bom negócio, né? Ela trocou o leste europeu pela China. É, Convenhamos que, assim, em termos de reforço para o bloco, é um baita reforço, até porque nesse momento é como se a gente for pensar em termos de Guerra Fria, a Rússia é a sócia minoritária. A sócia majoritária é a China. sem É a dúvida. China que de fato é a preocupação, é a China que de fato mexe mais com a geopolítica. A comparação entre o momento atual e a Guerra Fria não é perfeita, dá para a gente fazer referência e tal, mas o que é importante é a gente olhar para os dois blocos, né? Assim, são claramente dois polos. E o que o Biden tenta fazer nesse momento é exatamente tentar correr um pouco atrás do tempo perdido, né? O Trump, enquanto havia essa aproximação entre Rússia e China, o Trump estava lá batendo na Europa. Vocês são fracos, vocês não se sustentam, vocês precisam da ajuda da gente, a gente vai parar de contribuir, os Estados Unidos não querem ficar carregando a OTAN nas costas sozinho. E está lá a China e a Rússia se aproximando. Então, o gesto hoje foi simbólico porque, ao mesmo tempo, a gente teve claramente reuniões no mesmo nível de ministros das relações exteriores dos dois lados. OTAN, então lá o Antony Blinken e os chanceleres da China e da Rússia. Não é nada decisivo para o momento, mas ao menos simboliza muito a geopolítica do nosso período. Daniel, você mantém o seu discurso que eu sou rentista ou isso já passou? Você já partiu para outra? Olha, Tanguy, eu tenho que manter esse discurso porque eu sou uma pessoa fiel aos fatos, né, Aos Tanguy? fatos, a Você é um realidade. rentista, você, A rentista. você é um cara que defende juros altos, você é um cara que defende o mercado financeiro, que defende a Especulação, especulação. especulação, sim. Então, eu tenho que, a bem da verdade, manter aqui a minha posição de explanar a sua postura de rentista, é isso. Entendi. Então, assim, eu tenho boas notícias hoje, né? Por Para quê? mim. Porque parece que os juros estão escalando aí no Brasil, é isso? Tanguy, é o juro longo, Tanguy. É o juro de Tá. longo prazo. O que Não, mas eu sou um acontece? especulador de longo prazo. Eu não Você é tenho day especulador de trade, longo não. prazo. Especulador de longo prazo. Só quero me aposentar. Porque a gente pode entender da seguinte forma, Tanguy. Olha para o contexto da economia brasileira. Olha para o Também. Estamos crescimento indo do. bem. Estamos Olha para o bombando. crescimento do endividamento do governo brasileiro, a falta realmente de uma preocupação orçamentária. Né? Esse ano, só para a gente ter um exemplo, 1/5 dos investimentos do governo federal brasileiro vão para as Forças Armadas, os Ótimo. militares estão tendo Vai aumento ser de muito bom. soldo. Né? Então você vê que há uma preocupação em relação ao orçamento e ao equilíbrio das contas públicas. Há um esmero, vamos botar assim. É Há toda isso. uma atenção, cuidado para fazer o negócio certinho. É isso. Diante disso, o governo brasileiro aparece ali com um títulozinho para vender para Tanguy. Ah, Hum. Tanguy, me empresta um dinheiro. Te devolvo em 2030, 2040. Você vai olhar para esse título e vai dizer, pô, bom negócio, não é isso? Mas vou ter que cobrar um pouco mais caro. Vai ter que cobrar um pouco mais caro. Porque Faz se parte do não jogo. cobrar faz parte do jogo. Afinal, você está começando a achar esquisito. Você está começando a achar que a chance do governo brasileiro te pagar em 2030, 2040 está diminuindo. Aquela Correto? confiança toda que eu tinha, ferrenha que eu tinha no bom desempenho do governo, talvez esteja abalada nesse momento. É Sim, é isso. Então, verdade. o aumento do juro de longo prazo é apenas isso, Tanguy. As pessoas estão olhando para o governo brasileiro e dizendo, olha, sei não, hein? Pode ser que essa canoa dê uma desandada um pouco mais para frente. Então, para emprestar dinheiro para esse governo aí, eu vou cobrar um juro um pouco mais alto.
E quando você começa a cobrar juros mais altos de longo prazo, isso traz um problema grave para a economia, que é o seguinte: uma empresa brasileira, se ela quiser se financiar num horizonte um pouco mais longo, se ela quiser fazer um investimento de mais longo prazo de maturação, ela vai ter que pagar mais caro também, porque o governo brasileiro acaba sendo referencial de juro para a economia como um todo. Uhum. Né? Porque, no limite, o governo pode aumentar impostos para te pagar, no limite, o governo pode até imprimir dinheiro para te pagar, embora isso seja ilegal no Brasil, a legislação pode eventualmente ser modificada. Então, o governo é o agente econômico menos arriscado em uma economia. Se ele está se tornando mais arriscado, se ele está sendo forçado a pagar juros mais altos, ele acaba impondo ao restante da sociedade brasileira juros mais altos também. Então, Uhum. isso vai sendo um entrave, um empecilho para a realização de investimentos de mais longo prazo, para que você possa ter projetos que tenham aí um impacto mais longevo sobre a economia brasileira. Imagina isso, quer dizer, o Brasil tem uma série de elementos de incerteza e agora está tendo um problema adicional, um problema que está se tornando cada vez mais sério ao longo das últimas semanas, que é o aumento do juro de longo prazo que o governo brasileiro ele está pagando, o que impacta o restante da economia brasileira. Maravilha. Estamos caminhando para um futuro mais tranquilo, né, Daniel? Eu acho que as coisas estão sendo feitas para a gente poder ter mais paz, tranquilidade daqui para frente. Eu fico satisfeito, fico feliz com o rumo do país. Eu acho que estamos indo bem. Daniel, só para a gente finalizar, uma última pauta. Uma outra grande rivalidade que a gente tem no momento atual, que se criou em vários cenários diferentes, é entre França e Turquia, né? São dois países que vêm às tuas também, a gente já trouxe aqui diversas vezes, né? Então Macron e o Erdogan discordam frontalmente em questões como Síria, Líbia, Armênia, né? A gente teve conflito lá em Nagorno-Karabakh, os dois estavam lados opostos. A gente teve as acusações todas de islamofobia, né, por parte do Erdogan com relação ao Macron. O Macron passou uma lei, né, que é a chamada lei do separatismo, né? Então, o que o Macron dizia era que, assim, se a gente tivesse uma liberdade muito grande para organizações islamistas fazerem o que bem entendem, a gente teria praticamente uma separação dos muçulmanos da França do restante da França. Então, tinha que haver um monitoramento um pouquinho maior, uma atenção, um rigor maior. E o Erdogan ele vem em cima, dizendo que isso era uma profunda islamofobia. Então, há uma tensão, de fato, entre o Macron e o Erdogan, que não é de hoje. É uma tensão que vem sendo, que vem escalando ao longo dos últimos anos. Desde o início do ano, o que o Macron disse é que o Erdogan ele vem tentando amenizar um pouco, né, o discurso, falar um pouco mais manso, né, se aproximar um pouquinho mais. Mas o Macron ele deu uma declaração bastante dura hoje, e aí não dá para saber exatamente o que o Macron sabe, né? De repente ele tem alguma informação de inteligência, alguma coisa assim, ele jogou para o público, dizendo que ele não quer saber de intenções, ele quer saber de fatos, de ações, e que ele acredita que é possível que o Erdogan venha a tentar algum tipo de interferência nas eleições francesas do ano que vem, né? Lembrando que no ano de 2022 tem eleições. A posição do Macron na eleição não é uma posição fácil. Ele está atrás das pesquisas, né? Já esteve algumas vezes atrás das pesquisas da Marine Le Pen, né? Com quem ele disputou o segundo turno das eleições francesas, nas eleições que ele venceu. Então, ele está numa situação complicada e, basicamente, a acusação que ele está fazendo, ou pelo menos o alerta que ele está fazendo é que é possível que o Erdogan tente, por exemplo, voltar a população muçulmana francesa contra ele. E que isso poderia ser um problema tanto eleitoral quanto para a estabilidade do país. Então já deu uma declaração dizendo, olha, eu não quero papo, não quero saber e tal, eu só quero que não se meta nas eleições francesas. Então só para a gente saber, porque é possível que, por mais que ao longo dos últimos meses, né, desde o início do ano pelo menos, a gente tenha uma certa sinalização por parte do Erdogan que ele vai tentar, né, compor um pouco melhor as relações com a Europa, essa tensão está crescendo. E acrescentando a isso, é importante lembrar que a Turquia é fundamental exatamente para o controle do fluxo de imigrantes do Oriente Médio para a Europa Ocidental. Então, é um equilíbrio tênue que a gente tem ali na relação entre os europeus, né, a União Europeia particularmente e o Erdogan, e o Macron é uma voz de liderança, sobretudo, como sabemos que a Angela Merkel não permanece durante muito mais tempo, pediu o chapéu, vai embora, vai para casa, vai cuidar dos Calma, netos, vai cuidar dos calma, gatos, calma, vai cuidar dos calma. gatos, ela tem Muita mais o que calma fazer. nessa hora, muita Ela tem calma. mais o que fazer, Daniel. Ela não quer mais. A velhinha cansou.
Tá de saco cheio. Então o Macron, ele assume essa posição de liderança e já tem, portanto, como um dos primeiros elementos o Erdogan. E aí, que é curioso, só a gente juntando as duas partes, né, da pauta de hoje, o Macron tem uma relação muito boa com o Putin, por exemplo. Uma relação, assim como a Merkel, aliás, também, tem uma relação tranquila, não é uma relação tranquila, mas tem uma relação pragmática com o Putin. Né? Não adianta ficar arrumando briga. A Rússia é importante, inclusive, para a própria estabilidade europeia. O alvo dele mesmo é a Turquia. Quero saber o seguinte, vai ter voto impresso na França? Porque pô, nessas horas a gente apela por voto impresso, né, Tanque? Pô, tem que voto saber. impresso resolve essas coisas aí, né? Porque fica botando urna eletrônica, fica botando urna eletrônica e tem fraude. Olha aí, olha que perigo. Agora, Tanque, eu vou aqui implantar um quadro novo no Petit Jornal, de surpresa, não combinei isso com você não, mas eu acho que é importante a gente colocar novidade no podcast do Petit Jornal. E hoje, ao longo do dia, nós tivemos aí uma grande especulação sobre uma possível queda do chanceler brasileiro Ernesto Araújo, os empresários reclamando que ele atrapalha, os empresários reclamando que o Ernesto Araújo não dá, também o Centrão está dizendo aí que o Ernestão, porra, já deu o que tinha que dar. E dois nomes. E demoraram 2 anos, né? Demoraram 2 anos para perceber que já deu o que tinha que dar. Calma. E dois nomes acabaram sendo ventilados aí como potenciais substitutos do Ernesto Araújo. Não sabemos se ele efetivamente será substituído, mas estamos apenas repercutindo um pouco as movimentações nessa quarta-feira, 24 de março. É melhor. Não sei nem quem é, mas é certamente melhor. Um deles é o senador Fernando Collor, ótimo, de Mello. Muito bom. O segundo é o atual embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E eu já não sei. Que é um olavista. É o Foster, né? Isso, ele mesmo. Foster. Aí eu já não sei. Agora, o Collor, Daniel, o Collor é capaz de frases como um sonho de uma noite de verão, uma patuscada. Como é que era o resto da frase dele? É ser um frasista. Tá ótimo. O Fernando Collor de Mello aceito hoje, agora. Como é que é? Sim! Eu não quero... Tá ótimo, já melhora. Agora... o nosso queridíssimo, o injustiçado, o homem do cavalo branco que seria capaz de salvar o Brasil, e nós aqui no Petit Jornal temos que entrar na fila do perdão e pedir desculpa. Michel Temer saiu da especulação? Saiu da especulação, cara. Michel Temer aparentemente está querendo cuidar do Michelzinho, tá com outras prioridades agora. Não. Ele quer ser presidente de novo. Ele começou a ventilar, de repente, uma candidatura. Ele negou. Ele disse que não, que, poxa, fica muito honrado. Daniel, um homem charmoso daquele, ele sabe fazer o charme dele. Aquele olhazinho de lado, aquela mãozinha torta dele. Porra, aquele é um charme inacreditável, cara. Isso é charme, charme. Ele saiu do governo com 3% da popularidade. Já deve estar batendo uns 5, 6 aí. Porra, de saudade. 5, 6. O governo dele melhorou muito nos últimos 2 anos. Então, de repente ele até galga mais degraus aí. Então, temos aí Fernando Collor. Fernando Collor deu uma entrevista para o Pedro Bial, né, no Conversa com Bial, não tem muito tempo, não negou que pudesse se tornar chanceler. Eu achei que ficou ali um pouco no ar, ele sugerindo que gosta muito de temas de política externa, que durante o seu governo ele liderou a ECO 92, a Rio 92, o que é verdadeiro, levou adiante o projeto do Mercosul, o que é verdadeiro também, que ele tinha ali preocupações em relação à política externa. Mas, Tanguy, eu tenho uma segunda pergunta. A segunda surpresinha hoje é o roletão do Petit Jornal. Roletão, a gente quer saber a sua capacidade de improviso. O pessoal que não está assistindo a nossa live não está vendo a cara de preocupação de Tanguy Bagdadi, que está tenso, nervoso. Agora, Tanguy, estávamos hoje ali num evento no Senado Federal, né? Rodrigo Pacheco ali falando, presidente do Senado e tal, e atrás dele tinha um rapaz, Felipe Martins, assessor para assuntos internacionais do presidente da República, e Felipe Martins foi flagrado fazendo um símbolo supremacista, né? E eu queria saber a sua opinião sobre o gesto supremacista de Felipe Martins, a correlação disso com a política externa brasileira. Pergunta surpresa, Tanguy. Pergunta surpresa de hoje. Ele disse que foi uma coincidência. Ele disse que não foi nada, ele estava ajeitando o terno, uma coincidência, e as pessoas maldosamente ficam dizendo que ele faz esse tipo de coisa, mas é tudo coincidente. Acontece várias vezes, acontece porque ele é um rapaz desafortunado. São coincidências da vida, não tem como saber. Entendi. E as coisas vão lá e acontecem.
e ele disse que vai processar qualquer pessoa que fale sobre isso, então eu não vou falar porque eu não quero ser processado. Eu estou dizendo aqui que é apenas um grande mal-entendido, grande mesmo, um enorme mal-entendido, é um Certo. mal-entendido que está acontecendo. Então foi o levantamento maldoso que foi feito. Levantamento maldoso, certamente, porque, assim, o histórico corrobora? Talvez, né? Mas o histórico também é uma coincidência. Entendi. E deixa eu perguntar uma coisa, Tanguy. Temos aqui algumas sugestões no chat aqui da nossa live. Algumas pessoas estão sugerindo Ronaldinho Gaúcho no lugar de Bom, Ernestão. Quero saber se você bom, aceita. bom. Você lembra do seu Zé, Daniel? O seu Zé era o zelador do Lembro, prédio onde a gente claro, seu Zé. trabalhava. Seria um Seu Zé, bom, seria um bom chanceler. O Tião também. O Tião era o outro, que era que tinha colega saudade do dos Zé. militares. Tinha Tinha saudade da saudades época dos militares militares, é. e era o cara que segurava a porta. A gente ia entrar para subir para trabalhar. Ele segurava a porta e ele falava coisas que ninguém entendia. Não, é questão de dicção mesmo. Ninguém entendia. Ele passava 30 segundos falando e a gente concordava. Tipo, pelo amor de Deus, larga a porta que eu tenho que trabalhar. Bom chanceler também. Seria bom também. Seria, já melhorava. Zé e Já Tião, entendemos. juntasse os dois, seria uma belíssima dupla de chanceleres. Já entendemos aí o seu ponto, Tanguy. Agora, fica aqui, então, o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal, né, para encerrar aqui esse nosso encontro de hoje, esse bate-papo. Você quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta Eu? secreta? Não, Não, né? Daniel, eu não. Eu Entendi. vou me preparar de forma mais maldosa as próximas semanas. Agora que eu estou sabendo que está instituído o quadro Pergunta Surpresa, Batata Quente, está instituído, agora é chumbo grosso. Então tá bom, Tanguy. Então tá bom. Eu Vou queria deixar fazer também meu agradecimento aos apoiadores. Se você está ouvindo esse episódio aqui no podcast, no Spotify, em qualquer aplicativo de podcast, se você está ouvindo pelo YouTube, por onde quer que seja, você está ouvindo gratuitamente. E, como o Daniel gosta de dizer, né, não tem almoço grátis, não é isso, Daniel? A frase é sua, né? Não, a frase é de Milton Friedman, no Milton caso, o Friedman. Então tá Tanguy. bom. Que, aliás, é um dos seus ídolos, eu sei, as Opa, pessoas não sabem, mas Tanguy tem o rosto de Milton Friedman tatuado no braço no esquerdo. braço. Isso. O quadro do Esquerdo, Banksy que tem esquerdo. aqui atrás é só coincidência também, tá, gente? Mas enfim, então, como não tem almoço grátis, quem paga o almoço, né, quem chega junto, quem banca junto com a gente, são os apoiadores. Os apoiadores estão junto com a gente, de fato, em todas as etapas da produção do podcast. Assim, dá trabalho, eu tenho que conver com o Daniel, tenho que mandar, conversar com o Daniel, tem que gravar com o Daniel, tem que pesquisar, tem que editar. Né? A gente grava colunas praticamente todos os dias da semana, de 5 dias úteis da semana, a gente tem sempre 4 episódios. Então, quem chega junto com a gente são os apoiadores. Nosso eterno agradecimento a eles. Se você quiser se tornar um apoiador, você acessa o nosso site petijornal.com.br. Lá tem o link Apoie o Petit. Você clica lá e vê todas as instruções no Brasil ou no exterior. Tanguy, existem aí, na boca miúda, na boca pequena, que ontem foi a melhor aula da história do Petit Cursos. Você corrobora isso? Daniel, eu não posso falar porque pode parecer que a gente está, sabe, inflando o nosso ego. Não vou dizer nada. O que eu vou dizer é, assistam a aula para dizer para gente, quem não assistiu. Entendi. Assista a aula, porque ontem a gente falou sobre a Itália, né? E a gente mostrou como é que a Itália construiu uma forma de fazer política que é basicamente uma reprodução política das redes sociais. Você pega as redes sociais, leva para a política, e eles fizeram isso de maneira extremamente hábil, e a gente tentou mostrar como é que isso foi feito. E se a pessoa quiser assistir, Daniel, como é que faz? Ela vai lá no nosso site, petcursos.com.br, que tem todas as informações. Aliás, tem todo o cardápio de cursos de aprofundamento que o Petit Jornal tem oferecido. Maravilha. Daniel, semana que vem, na verdade, eu vou te falar até semana que vem, até quarta-feira que vem, porque é o bate-papo, mas na terça a gente tem a última aula desse curso, em que a gente vai falar sobre o Brasilzão da massa, como é que está a política brasileira hoje, como é que esse modelo construído na Itália foi utilizado de forma direta aqui no Brasil nas eleições de 2018. Então, se a Maravilha. gente chegar, se a BIM não interceptar a nossa transmissão na semana que vem, na terça-feira a gente dá aula, e na quarta-feira a gente faz o nosso tradicional bate-papo aqui. É isso. Obrigado, gente. Valeu, Daniel. Abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.